Defiéndase. Lamentável, cállese o banco e deixa de hablar. O clima já estava tenso na fazenda. Gabi Hispanic encarava Tamires e pedia para Peoa se defender mais dentro do reality. Até que... Deme Gabi. O gesto da atriz venezuelana foi interpretado como agressão. O assunto da semana na fazenda. Mesmo tendo dito que já ia sair, Gabi acabou sendo expulsa. Ela nos explicou que a intenção não era machucar Tamires, que ela considerava uma aliada no reality. Foi uma etapa de país. Tem que saber defender-se, porque o mundo contornado, muito cruel. O sea, as pessoas aproveitam e vão a colocar o pé em cima de você. E isso não é justo, é levantamento, uma manifestação de voz em contra da violência da mulher. E eu me despido. Gabi não falou em arrependimento, até porque disse que queria mesmo deixar o programa e pregou a bandeira da paz ao sair. Para evitar uma situação pior, eu prefiro sair embora como uma reina e não mais violência da mulher. O fato viralizou nas redes sociais. Fãs da atriz apontam que o episódio foi um protesto contra outros atos de violência ocorridos no programa e que não tiveram consequências, como o momento em que Fernando jogou água em Tamires. Olha o descontrole, olha o descontrole. Aqui, ó. De qualquer forma, não é para isso acontecer, mas acontece. Em edições passadas, a Fazenda foi palco de outras brigas, como a que resultou na expulsão de Raquel Sherazade, na Fazenda 15, depois de um desentendimento com Jenny Miranda. Na 14ª edição da Fazenda, Thiago Ramos e Chayane Ragbin também foram expulsos após uma briga que evoluiu para agressões físicas, incluindo empurrões, cotoveladas e ameaças com uma garrafa. Na Fazenda 10, mais um tapa na cara. Durante uma competição na piscina, Kátia se desentendeu com o Evandro Santo e acabou dando um tapa no rosto do outro peão. Na 4ª edição do reality, a lutadora Duda Yankovic foi expulsa depois de mais um tapa. Desta vez, em Thiago Galhaço, irmão do ator Bruno Galhaço. Estas brigas na Fazenda são puro suco do entretenimento. No futebol, elas também acontecem. E tem muita gente que adora ficar assim, ó, na poltrona, de olho nas confusões. Vamos agora relembrar algumas delas da Fazenda para os campos. Na memória dos brasileiros ficaram marcadas brigas com times grandes e jogadores famosos. Edmundo jogou muito futebol, mas também se envolveu em confrontos em que a bola foi deixada de lado. Craque nas provocações, ficou com fama de rebelde. Ele também já deu tapa na cara, soco. Edmundo, o animal, tinha um bom repertório de golpes. Serginho Chulapa, maior artilheiro da história do São Paulo e ídolo do Santos, é outro craque que participou de muita treta. Já brigou com jogador, integrante de comissão técnica, repórter e até bandeirinha. O técnico Emerson Leão precisou passar por cirurgia no rosto depois de levar um soco numa confusão generalizada entre Atlético Mineiro e Lanús pela Copa Comebol de 1997. E em 2009, a carreira de Maurício, então jovem promessa do Palmeiras, quase acabou depois que ele e Obina trocaram agressões no gramado. Era um jogo decisivo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisava da vitória, mas depois do cruzamento na área, a bola passou por Obina. Maxi Lopes passou por Maurício. Resultado, gol de Rafael Marques. A situação toda começou no dia a dia ali, não só, né, entre eu e o Obina, mas o grupo ali já estava um pouco sentindo a pressão, né? Eu era um menino jovem de 18 anos apenas, né, imaturo ainda, né, no futebol e na vida, aprendendo muito. O Obina já era um cara mais velho, mais experiente. Repare que Maurício tentou dar um tapa em Obina, que acertou um soco no zagueiro. Os dois fizeram as pazes, mas foram expulsos do jogo pelo árbitro e do clube pelo presidente. Tive uma conversa ali rápida com o Muricy, né? E nós acabamos indo pro hotel. E chegando no hotel, eles comunicaram que a gente não voltaria nem
para São Paulo com o grupo. Maurício e Obina reagiram rapidamente. Normalmente, o tapa na cara tem este efeito de gerar uma reação. Na Fazenda, Gabi queria que Tamires tivesse devolvido aquele mini sopapo. Ela até ofereceu o rosto para levar a pancada. Geralmente, tapa na cara é assunto sério. E até já virou um esporte, com regras, organizações e atletas. Zuluzinho é o pioneiro do esporte no país. Foi campeão mundial em 2020. São 5 tapas para cada atleta, do meio da mão à ponta dos dedos, a desistência, o nocaute. Tu tem 30 segundos para se levantar, para saber se tu tem condições de voltar ou não. Seja por esporte ou não, tapa na cara machuca, muito mais do que o rosto. Como dizia Nelson Rodrigues, o problema é o barulho. Quando alguém dá um tapa na cara, todos acabamos nos envolvendo. Não, hein? Um começo promissor de programa, mas aqui só carinho, Climinha de boa. só paz e Não amor. chegou nesse nível, mas o piti histórico do Vini Júnior tá meio nesse clima, Olha né? lá o Cosme tentando agredir o Salvio. Não. É o seguinte, hoje nós vamos ter um bom debate aqui, ó. O técnico que é sensação do campeonato está aqui, ó. Rafael Guanais. O técnico que eu tenho certeza que hoje está respirando aliviado é Mano Menezes. Eles vão estar com a gente daqui a pouquinho. Mas no jogo de hoje, Palmeiras e Cruzeiro, que acabou 0-0, teve também tapas e beijos. Menos beijos do que tapas. Por exemplo, essa entrada aí do Gustavo Gomes foi no Wanderson. O Wanderson saiu, né? Foi uma entrada perigosa. E esse aqui, vê se o Villalba foi gentil com o Vitor Roque. Mas aqui é só carinho, atenção, pastel e pão de E queijo. comida, exatamente. Girando rapidinho. Cosme, pastel ou pão de queijo? Pastel. Sálvio. Pão de queijo. Nori. Pão de queijo. Dodô. Pastel. Pastel Pergunta pra mim, fritura, pergunta- você? Pergunta pra mim. Pastel. Um pastel e um pão de queijo. Eu vou de pão de queijo porque é assado e não fritura. Fora dos gramados, o que reina em São Paulo é o pastel de feira, não é mesmo? Já em Minas é aquele famoso pão de queijo. Nesse duelo, você, de que lado você tá? Fala, povo, estamos em frente a um dos símbolos culturais de São Paulo. Não tô falando do Pacaembu, não. Tô falando do pastel de feira. Essa é a Dona Cris, filha da Dona Maria, que é a dona da barraca. Tudo bem? Como é que a senhora tá? Bem, graças Tudo a Deus. já. Faz pastel desde quando? Desde quando eu nasci. Essa delícia que o torcedor palmeirense e todo paulistano adora comer é uma invenção dos imigrantes do Japão, que fugiram da Segunda Grande Guerra e desembarcaram em Santos, no começo dos anos 1940. O pastel seria um derivado do gyoza, um bolinho japonês. A novidade ganhou o coração santista, melhorou a relação entre os dois povos e subiu a serra para ganhar o país. Sensacional. Nota 10. São Paulo é a capital mundial do pastel? Sim, com certeza. Você prefere o pastel por quê? Tem vários sabores, né? Dá pra variar bastante. O que é melhor? Pastel ou pão de queijo? Pastel. Vamos ver como é que faz o pão de queijo, então. Esse é o Mário. Que Mário? O Mário do pão de queijo, obviamente. Né? Você nunca ouviu essa piadinha, né? Do pão de queijo, não. Muito bom. É símbolo mineiro? É uma entidade de Minas Gerais. O pão de queijo, amado por cruzeirenses e mundo afora, surgiu em Minas Gerais no século XVIII, com um toque português. A receita do pão de queijo, do Mário, é do século passado, criada pela mãe dele, a Dona Lena. Essa aqui, ó, é a receita original. Enquadrei a receita de pão de queijo da minha mãe, que minha avó deu de presente para minha mãe um livro de receitas para ela casar, como se fazia antigamente. Mas o interessante é que pão de queijo, cada família tem uma receita diferente. Então, minha mãe tem uma receita, minha tia tem outra, minha avó tem outra. Dá até briga para saber qual que é o melhor pão de queijo da família. Porque ele mistura o pão e o queijo. É tipo um sanduíche. Por isso que é pão de queijo, porque eu nunca tinha pensado que mistura o pão e o queijo.
massa já vem feita. E o segredo do pastel, para ele ficar bem estufadinho, é tirar todo o ar dele, ó. Muito boa a massa, macia. A base do pão de queijo é sempre igual. Leite com manteiga, polvilho doce e azedo, ovos e muito queijo da Serra da Canastra. O que muda são as quantidades. Mas isso aí é segredo de estado, de Minas. Queijo A canastra? proporção não posso te contar de jeito nenhum. Ah, é? O segredo tá aí? De maneira alguma. Ah. Isso aí eu não posso te contar, não. Segredo de família. Queijo? Lembrou minha avó, isso é coisa de vó. Muito mais gostoso 2 vezes. E se falta alguma coisinha, é nos anos de mineirice que ele acerta o ponto da massa. Você tá vendo que tem umas bolinhas brancas ainda? Não pode ter. Não pode ter. Tem o olhômetro, lógico, mas assim, quanto mais mexe ele, mais cheinho fica. Se eu não fico mexendo, ele não fica aquele pastel estufadinho. O pastel escolhido foi o russo, criação da Dona Maria, que um dia viu que tinha sobrado um estrogonofe na geladeira. Muito bom. Ó, bonito tá. A gente já viu saindo do forno. Partido no meio, você vê ó, como ele ficou fofinho, ó. E tem um mimo a mais aqui, Não, é porque queijo pouco é bobagem, né? Então a gente bota mais um cremezinho de queijo pra acompanhar o pão de queijo aí. Um Caio Jorgezinho aí de queijo. Ah, muito bom. O que você acha que é melhor? Pão de queijo ou pastel? Ah, pô, pastelzinho vai super bem, mas pão de queijo com um cafezinho, isso não tem nada melhor no mundo pro mineiro, não. Bom, 11h43, você escolhe o que você vai comer, só não sai de frente da televisão, né? Come assistindo o programa. Exato. Porque, por exemplo, pastel, pão de queijo, aqui nós temos um que nasceu na capital de São Paulo, deve preferir o pastel, o outro que é gaúcho, deve gostar de uma carne, né? Mas trabalhou aqui em São Paulo também, então deve ter ido muito à Feira Livre. Eu imagino o Mano Menezes na Feira Livre, um de carne e um de queijo, por favor. Mas antes, eu já vou chamá-los aqui, ó. Você viu a enquete que nós vamos mostrar? Vamos pingar antes, fazer um sensacionalismo. Daqui a pouco, essas duas feras estarão aqui com a gente. Não sai daí. Tá Seguinte, Faustão. não é? Duas feras. Passou 23h44, amigo. Seguinte, qual vai ser a final da Libertadores? Palmeirense é o seguinte, tem um negocinho pra vocês daqui a pouco, uns números que vai dar uma animada. Flamengo e LDU. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Racing, Racing e LDU, são essas as possibilidades ainda. 1-0 para o Flamengo, 3-0 para a LDU na primeira perna das semifinais. Quarta-feira o jogo do Flamengo é na Argentina, quinta-feira o jogo do Palmeiras é em São Paulo. Técnico do Grêmio, técnico do Mirassol que está praticamente na Libertadores. Mano Menezes, qual vai ser a final da Libertadores? Boa noite, uma honra recebê-lo. Boa noite, Kleber. Prazer falar contigo e muito feliz de poder estar pagando essa dívida aí. Nenhuma. Que eu já vinha renegociando aí há bastante tempo. Eu acho que vai ser Palmeiras e Racing. Palmeiras e Racing. Olha. Técnico de uma das mais brilhantes sensações da história do Campeonato Brasileiro. Incrível. O Mirassol já é o time, desde 2003, quando começou o Campeonato de Ponto Corrido, o time que estreia na Série A e tem um aproveitamento espetacular de 60%. Ninguém conseguiu. O Barueri tinha conseguido lá há muito tempo. É uma honra recebê-lo, parabéns. Tá com um trabalho sensacional, Rafael Guanais, mas como a gente aqui não escolhe entrevistado e pergunta, quem vai fazer a final da Libertadores, Guanais? Fala, Kleber, boa noite a todos os amigos da mesa. Para não ficar em cima do muro, eu vou torcer para
para Flamengo e Palmeiras, que aí já beneficia a gente também de realizar esse sonho de poder estar na Libertadores, depois de confirmar a nossa permanência. Mas aí a gente já está perto, estamos na parte de cima da tabela. Só falta um pouquinho para a Libertadores. Essa final brasileira seria uma boa final para nós também. Cosme, qual vai ser a final da Libertadores? Palmeiras e Flamengo. Sálvio. Palmeiras e Flamengo. Noriega. Palmeiras e Flamengo. Brasil, pô. Dodô. Palmeiras e Flamengo. Mano, você acha que eles foram sinceros? Não. Muito bom. Daqui a pouco eu falo o meu palpite, porque eu também vou dar uns números. Mas você viu, do o Palmeiras. Mano acha que o Palmeiras passa pela LDU e que o Flamengo não passa pelo Racing, hein? Incrível, é. Foi Opinião 0-3 é opinião, é de quem e 1 a 0. sabe, né? Olha que legal isso aqui. Vou ficar no meio dos dois, porque a gente tem de um lado um técnico multicampeão, muito experiente, muito vitorioso. E desse lado, um técnico que é a sensação do campeonato, a grande revelação. Jogar a pergunta para os dois também, começando pelo Mano. Mano, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento dos treinadores brasileiros, essa nova safra que está vindo ou não está. A gente tem um grande exemplo aqui, mas a gente tem poucos técnicos fora do país, né? E nesse momento a nossa seleção brasileira tem um técnico estrangeiro. Então que você falasse um pouquinho do momento dos treinadores no Brasil e dessa chegada, como você vê o Ancelotti na seleção. Boa noite para você e um beijo grande. Isso é emendar, né, mano? O Thiago Nunes é brasileiro, tá na LDU. O Gustavo Costa, argentino, e aqui um brasileiro e um português nos nossos times. Verdade. Boa noite, prazer estar falando com todos vocês, prazer estar falando com o Guanais, e já aproveito para parabenizá-lo aí pelo grande trabalho à frente do Mirassol e dizer para ele aí que olhe para frente e já vai vendo o que espera ele no futuro, porque é muito duro ser técnico no Brasil, todo mundo sabe. Veja, Thiago Nunes teve que sair do Brasil para ir ser reconhecido de novo depois de alguns trabalhos, porque é assim mesmo, a coisa é dura. E eu estava falando hoje, pós-jogo, na entrevista, depois que vencemos o Juventude, exatamente sobre isso. A gente não consegue mais entregar trabalhos, né? Paulo Autuori lá atrás já dizia assim, você ganha 5 rodadas, 6 rodadas e todo mundo já fica te apontando como favorito para alguma coisa sem ter consistência, e a gente sabe que não tem consistência para ser apontado como favorito. O contrário também é verdadeiro. Mas a vida é assim. Eu acho que a gente pagou um preço por uma parte de culpa nossa. Óbvio que a gente sempre tem que assumir a sua parte. Quem tem experiência sabe como a história foi construída, sabe que em um determinado momento para frente a gente foi deixando de se preparar adequadamente porque a exigência não existia. A gente naturalmente se acomodou em cima de uma situação e a partir do momento em que fomos superados, nos deparamos com uma dificuldade, com uma nova realidade, e tenho certeza absoluta com a qualidade do técnico brasileiro e uma preparação adequada, uma formação cada vez melhor, voltaremos a ocupar espaços que naturalmente perdemos, e eu vejo isso sempre com naturalidade. Novos técnicos como o Guanais são extremamente necessários para o futebol brasileiro. Nós já tivemos recentemente uma situação que sempre abordamos assim para ilustrar bem. Nós, depois de uma derrota na Copa do Mundo, uma derrota grande, que foi a derrota do 7-1, decretamos que os técnicos todos estavam velhos e ultrapassados. E aí jogamos os jovens técnicos talentosos e promissores nossos numa roda de moer técnicos, e poucos deles sobraram. Eu diria que quase nenhum, porque é muito difícil a função de ser técnico no Brasil. Os técnicos estrangeiros que estão vindo agora abordam esse tema mais abertamente.
E nós precisamos, na verdade, cuidar melhor de tudo isso para que trabalhos possam ser oferecidos. É impossível você chegar em outubro, quase novembro, como nós estamos chegando, e vermos que temos poucos times estáveis no Campeonato Brasileiro. Esses dias estávamos discutindo o Abel, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians. Né? Esses dias estávamos discutindo o quinto e o sexto colocados. Então, quem é que passa? Quem é que tem trabalho? Quem é que pode ser melhor avaliado no futebol brasileiro hoje? Quase ninguém. Então, temos as pequenas exceções e eu acho que não é possível. Nós convivemos com essa situação durante muito mais tempo, porque vai ser extremamente prejudicial ao futebol brasileiro. Você prestou atenção bem no que o Mano disse, né? E assim, pegando múltiplos lados. Nós, quando ele disse nós, disse treinadores, e o nosso futebol parou no tempo, foi autossuficiente demais, autoconfiante demais. Aí acabamos não preparando os profissionais para que eles acompanhassem o ritmo de um novo futebol. Continuamos batendo no peito que nós temos 5 estrelas. Sim. E agora a gente está correndo atrás. E esse negócio de moer treinador, de você... Essa geração não serve, a que chegou também não serve, e agora nós estamos nessa. A fala do Thiago Nunes depois da vitória da LDU foi muito forte. Que ele precisou sair mesmo, porque aqui é pesado demais. E agora eu quero aproveitar, primeiro para fazer uma... Ontem, Guanais, a gente transmitiu Mirassol e Sport, e eu falei de SAF no Mirassol, e eu falei errado, mas eu não quis dizer SAF no sentido legal da Sociedade Anônima de Futebol. De gestão, eu tinha como empresa. Uma informação que era um clube gerido meio como uma empresa. Que tem o Paulinho. Aí nós recebemos assim, o Mirassol é uma associação, não tem dono, não tem nenhum diretor remunerado, o clube tem um conselho deliberativo que dá suporte muito grande. Não, beleza, a SAF eu usei como figura de linguagem mesmo. Então eu queria, Guanais, que você contasse pra gente isso. O Mirassol não tem a folha do Grêmio. Não tem a folha do Flamengo, não tem a folha, de repente, do Bahia. Mas o Mirassol tem. Você que chegou para o começo da temporada, para a temporada, e me parece que tem um jeito de tocar o clube que é menos político, ou eu estou enganado? Não, está perfeito, Kleber. E essa fala do Mano, ainda mais vindo do Mano, ela precisa ser entendida com muita seriedade e com o peso que a voz dele tem, né? Por toda a experiência, por ter chegado na seleção brasileira, por ter sido o representante de todos os técnicos brasileiros. Então, eu acredito que sempre generalizar é sempre muito perigoso. Então, colocar todos os treinadores brasileiros com as mesmas características e numa mesma panela ali é errado, vai ter gente competente e incompetente, da mesma forma que muitas vezes a gente enaltece demais o estrangeiro e vai ter gente competente e gente incompetente também. Então, Os trabalhos precisam de tempo para ser avaliados e um contexto como o contexto do Mirassol, por exemplo, favorece demais aquilo que eu acredito muito que são os processos bem definidos dentro e fora do campo, né? Aquilo que se espera do que é o jogar e ter bem definido aquilo que é o jogar bem, né? Não só não priorizando especificamente o resultado. Obviamente que nós vivemos de resultado, eu como treinador, o clube precisa de resultado, queria a permanência na Série A, mas dentro daquilo que são os objetivos, aquilo que se espera da equipe dentro do campo, e aquilo que coopera para que fora do campo construa esse jogar, né? Então, toda a parte de gestão, a diretoria, os processos bem definidos em relação aos departamentos, um bom ambiente, bom relacionamento com o torcedor, com a cidade de uma forma geral. Então, aqui para nós é mais fácil, vamos dizer assim, porque a dimensão é menor que, por exemplo, a do Mano, lá no tamanho do Grêmio, com imprensa, torcedor e etc.
mas aquilo que cabe ao clube de ter boa gestão, isso é feito realmente de uma maneira muito profissional, né, buscando sempre inovação, com investimentos planejados e que vai pautando o crescimento do clube ao longo desses anos. Mano, eu vou te pedir um recado. Se a gente voltar 20 anos no tempo, talvez você lembre do caminho que você percorreu, que era muito semelhante ao do Rafael Guanais. E aí você trabalhou no 15 de Campo Bom, você foi para o Grêmio, você foi finalista, pegou o Grêmio na Série B, foi finalista de Libertadores e perdeu o título, o Grêmio para o Boca, e aí você veio para o Corinthians e virou o Mano Menezes. Ontem a gente estava conversando sobre o Guanais. Se o Mirassol for para a Libertadores, o Guanais fica no Mirassol ou será seduzido por uma proposta? Que recado você daria para o Guanais? É muito difícil dar conselho, né, Cleber? Eu ia começar com essa frase, né? Dizem que se fosse boa a gente não dava. Eu acho a frase meio cruel, mas eu entendo. Olha, eu vou sempre referir algo que falo isso quando falo de trajetória, quando falo de escolhas, que sempre são muito difíceis para os técnicos. Eu falo que o primeiro trabalho do técnico pode ser circunstancial. Você pode ser o auxiliar da casa, receber uma oportunidade, você já conhece os jogadores, você já está aí há bastante tempo, você encaixa, segue o trabalho, faz resultado. Às vezes você chega num determinado lugar, as coisas se encaixam, você faz um bom trabalho, a coisa anda e vai embora. Mas o segundo trabalho de um técnico, ele é muito importante, porque para mim ele é o definidor. Porque se no segundo trabalho você escolher mal e as coisas não andarem bem, você volta 10 casas no joguinho, Cleber. E voltando 10 casas no joguinho, você tem que quase começar de novo. E começar de novo é muito difícil, é muito duro. As coisas podem não andarem bem. Vou contar uma história minha objetiva. Quando eu resolvi sair do Grêmio, estava completando quase 3 anos de trabalho e entendia que eu tinha mercado e que era hora de sair pela primeira vez do Rio Grande do Sul. E eu tive 2 propostas para ir trabalhar. Uma do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha classificado para a Libertadores, tinha sido 3º colocado no Brasileiro, ia jogar a Libertadores no ano seguinte. E a outra do Corinthians, que a gente tinha rebaixado no Grêmio no último jogo de 2007. Todo mundo me disse, não, você vai escolher o Cruzeiro, né? Vai jogar Libertadores, coitado tudo. Eu te falei, não vou escolher o Cruzeiro, eu vou escolher o Corinthians. Mas por que você vai escolher o Corinthians? Eu falei, porque é muito importante que no segundo trabalho tenha confirmação daquilo que eu fiz até agora. E a minha chance de a confirmação acontecer no Corinthians, na Série B, é muito maior do que no Cruzeiro, ao jogar uma Libertadores, já era bicampeão da Libertadores, o torcedor sempre tem o sonho de que você, e quase que o desejo de que você seja campeão novamente. Então, para a afirmação num segundo trabalho, o Corinthians, para mim, era muito mais interessante do que o Cruzeiro, que ia jogar competições mais importantes. E as coisas aconteceram mais ou menos nessa proporção do esperado, porque a probabilidade era muito grande. Eu vi muita gente boa, mas muito boa mesmo, voltar essas casas todas no segundo trabalho. E aí você tem que começar tudo de novo, e você é taxado de técnico de clube menor, aí você vai... Tudo aquilo que vocês ouvem e que vocês participam também às vezes, sim, claro. Atravessa a carreira de um profissional e atrapalha a sequência natural daquilo que você tem como plano para o seu futuro. Objetivamente, Aí, ó, baita conselho. Objetivamente, Guanais, você está com 44 anos. Eu vi uma declaração sua outro dia assim, estou indo bem agora, mas já passei por todas as fases, por todas as divisões menores de São Paulo, estava no Atlético Goianiense. Não quero botar
o carro na frente dos bois. Eu tô só com frases criativas hoje. Na tua cabeça, hoje, Libertadores com o Mirassol ou a sereia pode cantar no seu ouvido? Hoje eu confio muito que o tempo é um fator predominante aí para o amadurecimento do trabalho, né? O Mano falou de 3 anos no Grêmio. Então, eu cheguei aqui para o Campeonato Brasileiro e a gente está conseguindo construir algo sólido, dentro e fora do campo. Obviamente que o ano que vem é o ano que vem, a gente precisa planejar, é uma história que está sendo escrita e é difícil de repetir esse mesmo script, né, de tudo que está acontecendo. Mas pensando naquilo que é o trabalho, hoje é uma tendência muito grande da gente continuar essa parceria para solidificar, né, para amadurecer, não só pensando na minha carreira, mas pensando naquilo que é a consistência do clube também. Se eu fosse do setor de administração da carreira do Guanais, eu não teria dúvida nenhuma. Mirassol, Libertadores, vai, que pode ser, no mesmo clube, esta ratificação de um trabalho. Palmeiras e Cruzeiro empataram agora há pouco, 0-0, o jogo foi na Arena, no Allianz Parque, 0-0. Ontem o jogo foi assim, não foi aquele jogo que a gente imagina do primeiro com o terceiro. O Cruzeiro manteve a mesma distância, o Palmeiras para o Cruzeiro, 5 pontos, e agora 4 pontos o Cruzeiro tem para o Flamengo, que ontem perdeu o jogo para o Fortaleza e está 1 ponto atrás do Palmeiras. Então está hoje o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro. E o Mirassol na 4ª posição. Dodô, como é que foi esse jogo aí, Dodô? A rodada, Dodô. Flamengo perder do Fortaleza e o Palmeiras e o Cruzeiro empatarem 0-0. O Flamengo perder para o Fortaleza foi um resultado inesperado. A gente sabe que é difícil jogar com Fortaleza, mas se tratando do Flamengo brigando pelo título, acho que o rendimento foi muito abaixo. É claro que tem a Libertadores nesse meio termo. E hoje o jogo Palmeiras e Cruzeiro foi um jogo brigado, truncado. Teve uma participação da arbitragem ruim mais uma vez. E o Cruzeiro até teve a chance nesse último lance que o Matheus Pereira fez uma excelente jogada e o Caio Jorge, que não está atravessando a fase que já atravessou, não conseguiu fazer o gol. Então, eu acho que foram 2 resultados ruins, tanto para Flamengo quanto para Palmeiras. O Palmeiras continua na liderança com 1 ponto à frente, mas o campeonato continua aberto. Nós vamos criar alguns quadros aqui no programa, daqui a pouco o do Noriega vai chamar Dizem que Sou Louco. Ainda bem, né? Porque o Noriega, ele está numa fase de que o Palmeiras não está jogando bem, é isso, Noriega? Não, o Palmeiras jogou muito bem e caiu de produção depois do jogo contra o Flamengo. Jogou muito mal contra a LDU. Hoje também não se encontrou. Então, são 2 jogos que o Palmeiras não está jogando 2 jogos bem. Que não está jogando bem. E o Palmeiras... Esse é aquele moedor de treinador do Mano. Não, o Mano me conhece muito bem, ele sabe que eu não sou moedor de treinador. O que eu acho assim que o Palmeiras ainda não provou, e não quer dizer que não possa provar, é que o Palmeiras carece de um poder de decisão nesta temporada. Dos times que estão entre os 6 primeiros do Brasileiro, o Palmeiras só ganhou do Botafogo. Ele não ganhou dos outros ainda no campeonato. Então, eu acho que o momento é agora, na quinta-feira, de juntar forças, porque eu acho que o Palmeiras tem um time melhor que a LDU. O Cruzeiro, por exemplo, é melhor que a LDU e o Palmeiras hoje ter dificuldades contra o Cruzeiro é natural. Mas o Palmeiras pode conseguir um resultado histórico e chegar em mais uma final de Libertadores, nada impede. Mas para isso tem que voltar a jogar bem. Tem um dado bem interessante do Palmeiras, eu não imaginava. Nessa temporada, são 14 jogos que o Palmeiras venceu, marcando 3 gols ou mais. O que enche o coração do torcedor. Foi quando eu criei o nome do quadro do Noriega. Porque nós estávamos na redação, ele falou assim, não dá, mas Noriega, o Palmeiras está metendo 3, está metendo 4, está metendo 3, está metendo 4. Fez um jogo ruim e hoje fez um jogo mais ou menos. Mas é bom ser louco, a loucura é legal. Não tenha dúvida, dizem que Sou Louco é a música, né, da Rita Lee, né? É da Rita Lee ou é do... Os Mutantes. Mutantes. É do... Os Irmãos Batista. Os Irmãos Batista, né? O Arnaldo e o Sérgio. Honori. O Cosme, o Palmeiras ficou mais perto do título, o Flamengo ficou mais longe, o Cruzeiro se aproximou ou está tudo igual? Kleber, 1 ponto a mais nessa fase tem tudo a ver, mas vai definir muito o que acontecer no meio de semana. Se o Palmeiras for eliminado,
aí vai ser uma pressão danada. O Mano conhece bem o Palmeiras, ele passou rapidinho por lá e já viu como que é a pressão. E é isso, vai depender da Libertadores, Kleber. Tá de maluca aqui? O Mirassol ainda pode sonhar com o título ou não? Esse é o gol do Breno. Pois é, você que tá vendo de pertinho, Guanais, quem vai ser campeão brasileiro? Eu tô achando ótimo vocês não colocar a gente na briga aí, mas nós estamos encostando, hein? Aí, ó, eu coloquei, Guanais. Não, você ouviu? Não? A gente encostou. Deixa a gente quietinho ali, quem sabe? Eu coloquei. Vocês estão com quanto? 55, não é isso? Quantos pontos a menos que o Palmeiras? São 7 pontos do Palmeiras, 6 do Flamengo e 2 do Cruzeiro. 6 do Flamengo, 7 do Palmeiras. Ainda dá, mano, pro Mirassol? Olha, Kleber, do jeito que as coisas estão dando certo pro Mirassol, pode dar. Futebol tem muito de momento, né? Não estou tirando os méritos da competência, e o Guanais sabe que eu jamais faria isso, mas às vezes as coisas, né, se encaixam e vai indo. Mas a probabilidade é que não. Eu penso assim, sobre Flamengo e Palmeiras nessa rodada. Acho que o Flamengo perdeu para o Flamengo, porque o Flamengo fez um jogo extremamente duro contra o Palmeiras no domingo, fez um outro jogo duríssimo contra o Racing na quarta-feira, e no sábado não tem jeito, amigo. Você vai sentir os dois jogos, né? Aí existe a pressão para você colocar o time titular, porque você está disputando o título, e o time titular não consegue render. Claro. Seus jogadores não estão cansados, estão desgastados. E o outro lado é o mesmo, né, mano? E o outro lado é mais ou menos a mesma coisa. O Palmeiras fez um jogo dificílimo contra a LDU e tomou uma pancada na quinta, lá em Quito. Já tinha feito o jogo duro com o Flamengo e hoje foi pro jogo contra o Cruzeiro. Exato. E teve a sorte, entre aspas, do Flamengo ter tropeçado na véspera. Porque senão a pressão do jogo ia ser maior ainda. Claro. Né? Hoje o empate colocaria a liderança de 1 ponto. Já era líder pelos critérios, aumentou um pouquinho a diferença, pôde administrar em determinados momentos do jogo, tirou os 2 atacantes principais. É óbvio que está pensando na quinta-feira, quando você tira os 2 atacantes principais, tendo que vencer um jogo na sua casa pelo Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras já deu muitas demonstrações. Eu coloquei os 2 finalistas, Kleber, porque já joguei muitas vezes no meu cilindro. Sim. E joguei em poucos lugares na minha vida onde o torcedor tem uma influência tão grande como o torcedor do Racing tem nos jogos da sua casa. Quando eles chegaram na final da Sul-Americana do ano passado, que venceram o Cruzeiro, eles tinham feito 3 ou mais gols em todos os jogos como mandantes na casa deles. E o Palmeiras também tem esse histórico na sua casa. É um lugar difícil de jogar. Os primeiros minutos, eu diria 20, 30 minutos, são de uma pressão muito grande, e que se ele fizer gol nesses 20, 30 minutos, o jogo está aberto. O Grêmio hoje ganhou de 3-1. A gente vai mostrar os gols aqui, mano. Foram 3 gols do Carlos Vinícius, né? 3 gols. Ele fez 2 gols contra o São Paulo e fez 3 gols hoje. E nesse meio tempo ele não fez nenhum, porque o Grêmio jogou com o Bahia lá em Salvador e não foi lá, uma viagem e tal. E o Formiga fez o gol do Juventude. O Grêmio chega a 39. Hoje, Mano Menezes respira aliviado, Mano Menezes e o Grêmio? E demorou mais do que você imaginava? Na Bahia, o acarajé não nos fez bem. Não nos fez bem. Não nos fez bem. É assim, né? De vez em quando você tem um acidente. A gente vinha de 5 jogos bem jogados, jogos parelhos, jogos... Depois da vitória do Grenal, vencemos o São Paulo, vencemos o Vitória.
E fomos à Bahia e não fomos bem. O Bahia jogou muito bem. Iniciou o jogo ganhando de 2-0 praticamente da gente. E aí depois nós não conseguimos sustentar e realmente foi o acidente do mês pra gente. Deixa eu falar um pouco com isso aqui. Mas eu falo sempre que o trabalho, quando está sendo bem encaminhado, o importante é o comportamento que a equipe tem depois do acidente, depois do desastre. E hoje a resposta foi muito boa em campo. E a vitória, ela é uma vitória que nos leva a 39 pontos, nos aproxima do grupo intermediário aí, bem próximo do 7º, do 8º já. Nos distancia do grupo de baixo, a gente abre 8 pontos do primeiro, que está na zona. Então, são coisas importantes para esse momento. Se avançar bem nas próximas rodadas, pode-se pensar em algo mais um pouquinho lá na frente, na reta final. Mas a situação era muito difícil quando a gente chegou. O clube atravessava um momento bem difícil, assim, bem desestruturado como equipe. A gente fez 6 contratações na janela. Tivemos a infelicidade de perder 3 por lesão. Tivemos uma pequena fissura com o William, tivemos uma fratura com o Balbuena, tivemos uma lesão muscular com o Marcos Rocha e acabamos aproveitando 3 jogadores aí dessas contratações, mas já foi algo significante para a melhora da equipe. Trouxeram identidade, trouxeram personalidade e aos pouquinhos a gente vai retomando um Grêmio mais próximo daquilo que é a ambição do torcedor. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho. Você vê aí que vida dura em Guanás. Você só na moleza, hein? Só pensando lá em cima, hein? Vamos fazer um intervalo ligeirinho. Vocês me dão 5 minutinhos, depois eu volto só para fazer uma perguntinha molezinha para vocês. Eu vou querer saber o que vocês acharam do Vinícius Júnior hoje. E depois a gente se despede do Mano e do Guanás. Já. Esporte Record está recebendo hoje Mano Menezes, técnico do Grêmio, Rafael Guanás, técnico do Mirassol, e o Cosme e o Noriega estavam me falando do Guanás. Pô, o cara é quase um doutor... Não, estudou educação física nos Estados Unidos. Neurociência, estuda neurociência agora e também aprendeu tudo no computador também com os filhos dele. Licença na Comebol. E estudou futebol também num jogo de gerenciamento você vê que como a modernidade faz parte e não se pode brincar com essas coisas, tem que saber estudar a modernidade. E ele jogou mais ou menos, viu? Mais ou menos. Jogou bola? Bola, jogou mais ou menos. Aí já é corneta. Jogou no Nacional, jogou no São Joense, jogou. Que corneta! Você viu? Você achou que era só elogio, né, mano? Pô, eu não joguei igual o Dodô, né? Que fez um monte de gol bonito aí. Mas jogou no Nacional, jogou no Nacional. O Dodô sabe. Dodô sabe. É um pouco de fama. Ô, Rafael, vamos pegar. Você tem 44 anos, eu já disse. Você ouviu bastante o Mano, ouve a gente aqui. Qual é a tua visão do nosso futebol? O futebol brasileiro, o futebol do Campeonato Brasileiro, a Copa do Mundo? Assim, porque eu tô para liberar vocês, que eu já tomei bastante tempo de vocês, nós tomamos. Qual é a tua? O que você, por exemplo, Copa do Mundo, o Brasil joga para ser o quê? Kleber, assim, para ser bem objetivo, assim, cara, é uma discussão muito ampla, um assunto muito complexo. O que eu sei é que o nosso futebol precisa ter precisa ter lideranças bem definidas e uma reflexão muito acentuada em relação àquilo que a gente quer dentro do campo. Por exemplo, falar de gramado, a gente ainda discute muito arbitragem, o próprio VAR ainda, que já está tudo atrasado. Então tem bastante coisa que a gente precisa sentar, fazer levantar alguma coisa para que determinadas questões sejam colocadas em pauta para que a gente possa conseguir melhorar. A gente tem grandes jogadores, tem grandes treinadores também, grandes equipes, grandes clubes. Eu acredito que o Brasil entra numa Copa do Mundo podendo pensar em título,
né? Chegou um treinador agora, vai reorganizar a casa dentro do campo, principalmente. Mas eu acredito que o futebol brasileiro a gente ainda não anda na velocidade que o futebol tem mudado. No próximo programa que o Rafael vier, a gente traz também o Miguel Nicoleles, o doutor Miguel Nicoleles, neurocientista, porque aí ele vai dar um... nós não temos a imagem do Vinícius, né? Não tem tempo? Ele foi substituído, eu estou estouradíssimo aqui, mano. Ele foi substituído... Olha lá, e aí ele... Você já viu isso? É um piti histórico. Então, mas assim, eu queria que você falasse o que você pensa do Vinícius Júnior. Kleber, eu acho que o Vinícius é um dos principais jogadores que temos nós no futebol brasileiro. Tem algumas coisas que gosto, tem alguma coisa que não gosto, mas quem sou eu para ficar gostando ou não gostando, né? Eu respeito a trajetória que cada um constrói, do seu jeito, das maneiras que acredita. Eu acho que é assim. Às vezes você vive momentos melhores, às vezes você vive momentos não tão bons. O futebol, por melhor que você seja individualmente, ele é coletivo. Então, o teu sucesso depende muito do sucesso da tua equipe, do teu time. E eu acho que é assim que a gente deve enxergar tudo isso e contemporizando certas coisas. Hoje a gente valoriza muito tudo, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado um pouco com isso, porque eu acho que isso não é o mais importante. Ô Kleber, só para contextualizar, que eu falei piti histórico, mas assim, o Vini Júnior era o melhor em campo naquele momento, foi substituído pelo Rodrigo e ficou bravo, não gostou da substituição porque estava bem. Sim. Mas ele se cedeu a formas e respeitar a hierarquia. Eu estava vendo os caras que saíram do jogo. O Arda Güler, o Mbappé, o Valverde, ele e saiu outro. Bellingham. E o Bellingham, os 5 substituídos. Rafael, eu só queria que você me faz a fineza de ser ligeiro nessa resposta, que eu estou estourado aqui, estou tomando bronca aqui. Estou parecendo o técnico do Real, o Xabi Alonso com o Vinícius. Kleber, o que eu penso, cara? São sempre questões muito delicadas ali, a gente entende a situação do jogador, dentro, fora do campo, aconteceu com o Mano, acontece comigo. São situações que a gente tem que entender o jogador ali e pensar sempre no ambiente. Eu sempre penso muito no ambiente geral. Agradeço muito vocês. Queria renovar o convite para que vocês voltassem. Mano, muito obrigado. Você sabe como eu acho bem legal conversar com você. Rafael, parabéns. E dá uma outra colher de chá para a gente participando aqui com a gente. Obrigado, meus senhores. Obrigado. Um abraço, Kleber. Prazer falar com vocês. Um abraço, Cosmo. Um abraço, Dodô, Noriega. E vamos tocando em frente aí. Paloma. Tchau, mano. Manda um beijo bem carinhoso pra Camila, sua filhota. Pra toda a família. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Obrigado. A hora que garantir a Libertadores, você vota, hein, Rafael? Combinado. Pro Salvo também, porque eu me dou bem com a arbitragem. Eu ia te perguntar da arbitragem, mas quando eu falei, vou perguntar pro mano da arbitragem, o Salvo fez assim, ó. Não! Intervalo! Pessoal, chama o VAR para uma dica super importante: o cuidado com o fígado. Quando o seu time ganha, você exagera na comemoração. Já quando ele perde, você tem aquela vontade de afogar as mágoas. E na resenha, com churrasco no final de semana, sabe quem acaba sentindo o peso de tudo? Ele mesmo, o fígado. E quando você exagera, é ele quem mais trabalha. Mas não se preocupe se exagerar e o fígado atacar. Xantinon melhora o enjoo, dor de cabeça e mal-estar relacionados ao fígado. Xantinon ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura, deixando você pronto para iniciar a semana. E está disponível em 3 opções: comprimidos, soluções e flaconetes. Então, já sabe, não deixa de aproveitar. E se o fígado atacar, conte com Xantinon. Xantinon é da União Química. Saiba mais escaneando o QR Code.
Resultado da enquete no telão imediatamente. Vamos ver quem foi ao R7.com, ó. Rapaz. Qual vai ser a final da Libertadores? Assim. Olha. Racing e LDU? Não. 37. Não é possível. São os antes. Aqui, ó. Os 33% pensaram nos resultados da primeira rodada. E os 37% não são nem Palmeiras e nem Flamengo. Imagino eu. Eu acredito. Valeu, meninos. Boa semana. Tamo junto. Domingão. Domingo tem Vasco e São Paulo, 8 da noite. Vasco e São Paulo, 8 da noite, ó. Você pede o prato, o lanchinho, pastel, pão de queijo e vem ver o programa. Estarei no Rio. Olha lá. De novo.